Fala pessoal, bom dia. Começando aqui mais uma conversa a respeito de um tema bastante importante. Aqui a gente vai falar um pouquinho de information overload, né? Ou seja, excesso de informação, o que isso acaba causando aí no nosso dia a dia, na nossa realidade, tá bom? Me dá só um segundinho aqui que eu já vou mandar um aviso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Giacomo Maluf. Eu sou empresário em modelagem financeira há mais de 10 anos e trabalho como especialista na área há mais de 20 anos. Então, eu tenho esse objetivo de levar a modelagem cada vez mais a níveis exponenciais aí no nosso Brasilzão, tá? Então, se você ainda não conhece o canal, aproveita, se inscreve, se não, vamos embora fazer essa troca aqui, falar um pouquinho sobre information overload, uma informação bastante importante. Deixa eu só dar um aviso aqui. Então, para quem estiver assistindo ao vivo, maravilha, inclusive estou avisando o pessoal de que estou ao vivo, mas você também pode estar assistindo a esse conteúdo gravado. Então, não esquece de deixar o teu comentário, tá? Para quem estiver chegando, já dá o seu oi aí, comenta teu nome, de onde você está falando, e a gente então vai bater esse papo aqui, tá bom? Roberta Chassi, comunidade da modelagem. Fala, Roberta, tudo bem? Beleza? Então, só vou avisar aqui o pessoal, Insights com o Ricardo, ao vivo agora. Legal, pessoal. Então, algumas informações importantes, né? Esse aqui é um vídeo que vai ficar gravado, então sempre tem um aspecto atemporal, né? Não de ficar exatamente refletindo o que a gente está pensando essa semana, hoje ou amanhã, mas sim são reflexões que ficam, mas de qualquer forma tem uma informação aqui que eu gostaria de compartilhar, que é a seguinte: eu rodei uma pesquisa com o pessoal da comunidade da modelagem, né? E aí perguntando qual tipo de live, né? Qual tipo de conteúdo deveria ser priorizado. Então aqui 12% votou lives com empresários falando no seu modelo de negócio, 24% falando sugerindo fazer lives com especialistas em temas correlatos à modelagem. Eu já estou fazendo isso, inclusive vou trazer um amigo meu que ele é advogado especializado em private equity, venture capital, societário, né, para conversar. Vou trazer também uma conselheira de administração que talvez seja a principal conselheira de administração independente do país. Eu imagino que seja, mas não tenho certeza absoluta. 4% votou live com executivos de finanças de alto escalão, 44% lives de modelagem mão na massa. Então, os 44% aqui está ganhando no volume, então é isso que eu vou fazer cada vez mais. Então, independente desse aqui ser um vídeo que vai ficar gravado com aspecto atemporal, fica aqui registrado que cada vez mais aqui focando nas lives mão na massa, tá? Só que hoje eu queria falar de uma informação bastante importante, que é a questão do information overload, tá? Ou seja, sobrecarga de informação. E o que isso causa para as pessoas. Na verdade, é uma live aqui bastante reflexiva, tá? Vamos pensar em conjunto, queria ouvir, vai ser uma troca, a gente vai trocar ideia aqui ao vivo, tá? E para quem estiver assistindo no gravado, eu vou colocando os comentários na tela, e aí conforme os comentários aparecem na tela, eu comento, e quem for assistir no gravado, então, consegue ver exatamente o que eu estou comentando, tá legal? E 16% dos votos aqui na comunidade, lives com o Ricardo abordando temas específicos, questões técnicas, oportunidades e riscos. Então, vamos lá, eu acho que esse aqui é um baita risco, a gente não está atento ao information overload, tá? Já vamos falar sobre isso, né? O que significa esse termo, qual que é, assim, o que isso causa na nossa vida, na vida empresarial, tá legal? Deixa eu só ler aqui, então, o pessoal, Roberta Chassi, que deu boa noite dela aqui, que é da comunidade. O Robson falando, boa noite, Ricardo, sou advogado, mas estou em vias de mudar carreira e vi na modelagem algo muito atrativo. Cara, Robson, é extremamente atrativo, essa aqui é a verdade.
desde que eu me conectei com esse assunto, eu não mais larguei, de tão interessante que é, porque se te permite ver coisas e modelar, né? Criar novas realidades. Tem pessoas que usam Ferrari para dar volta no quarteirão, né? A modelagem financeira, ela é uma ferramenta muito forte que a gente tem que usar ela no maior potencial, né? Robson, inclusive vi nos seus vídeos algo muito atrativo desde então estou te seguindo. Muito legal, Robson, seja bem-vindo aí, vamos em frente, vamos trocar, tá? Então, eu queria falar um pouquinho desse termo aí do Information Overload, né? Que é um termo em inglês para falar sobre sobrecarga de informações. A gente pode até pensar que esse tipo de comentário, né, esse tipo de termo, é algo que tem a ver com tecnologia, tem a ver com internet, com computadores, celulares, rede social. A verdade é que também tem a ver, mas é um termo usado há muitos e muitos e muitos anos, há décadas, na verdade, mais do que décadas. Os primeiros registros estão ali, eu não sei precisar a data exata, mas eu vi muitos estudos, muito material, inclusive alguns materiais citam o principal ponto de início do Information Overload a partir do momento em que a informação passou a ser impressa em escala, né? Então, com a impressão dos materiais em escala, a gente já começou a viver uma situação onde ficava quase que impossível, numa vida toda de uma pessoa, conseguir ler todos os materiais e se informar de tudo que estava ali disponível. Então, o Information Overload, ele passa a existir muito relacionado com a inovação, fecha aspas, porque não é mais inovação para nós, mas na época era, de poder imprimir as coisas, poder imprimir em escala. Então, fotocopiadora, cara, já gerou um information overload gigantesco, né? Então, a gente começa já a estar sobrecarregado, sem a capacidade de absorver tudo aquilo que está disponível, né? E isso, obviamente, só foi piorando, né? Então, na hora que chegou e-mail, que já tem bastante tempo, né? Quando a gente fala de e-mail, a gente lembra de internet, e parece que é um negócio talvez mais recente, mas e-mail já é um negócio que já tem bastante tempo aí de história, né? Mas então você teve a impressão em larga escala, fotocopiadora, e-mail, internet, rede social, né, smartphone, aí, cara, aí só vai exponenciando. Inclusive, tem uma lei, né? Uma lei não, tem uma curva, né? Que chama Lei de Moore, né? Que é uma curva traçada para medir a taxa de inovação, né? O quanto que a inovação vai acelerando. E era uma curva muito acentuada, de repente ela virou uma parede, né? Eu acho que é Lei de Moore com 2 Os, M-O-O-R-E, se não me engano, tá? Então, a Lei de Moore foi fazendo com que as inovações foram até o momento que a gente não consegue mais sequer acompanhar o que está acontecendo. Bom, voltando a falar aqui de quão antigo que é esse termo, né? Tem aqui um experimento que foi feito há muito tempo atrás por 3 pessoas aqui, que eles juntaram nesse experimento 192 donas de casa, né? E iam oferecer produtos e oferecer marcas, e essas donas de casa precisariam tomar uma decisão com relação a essas marcas desses produtos, e eles já identificaram isso. Olha, não tem material impresso, a gente não está falando de material impresso, a gente está falando de e-mail, a gente não está falando de internet, a gente está falando de smartphone, não está falando de rede social. Só com a maior disponibilidade de marcas para tomada de decisão de uma dona de casa ou de um dono de casa, né, independente do gênero, na época fizeram com dona de casa, quer dizer, não tenho certeza, housewives, donas de casa, mas poderia ser donos de casa. Então, quando você começa a ter muita opção, a sua capacidade de julgamento já está comprometida, né? Então, a gente muitas vezes, por uma questão de estratégia, a gente busca ter muitas opções, e por vezes são essas mesmas muitas opções que acabam nos matando, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá legal? De qualquer forma, quanto mais informação, pior a nossa capacidade de tomar decisão. Olha como isso já dá para entender aqui a conexão que eu estou fazendo com números, né? Quando eu falo de números,
quando eu falo de muita informação para tomar decisão, né? Ou a capacidade de decisão fica limitada. Quando eu falo de capacidade de tomada de decisão, a gente já consegue fazer um paralelo simples e rápido com o mundo de negócios, né? Porque tomada de decisão tem a ver com empresas, tem a ver com números, tem a ver com informações financeiras, tá? Então, vamos lá, um pouquinho por vez aqui. Bom, e mais recentemente, talvez não tão recentemente, mas já na era da informação, né? Mais para esse lado da história de cá, a gente já começa a ver os efeitos do excesso de informação. Então, a gente já sabe, né? Todos nós recebemos aqueles e-mails, que não sei como que as pessoas pegam o nosso e-mail, mas vão lá e falam: olá, Ricardo, aqui é a Mariana, da empresa Produtos de Limpeza Incríveis. Gostaria de 5 minutos com você, podemos falar? Aí você não responde esse e-mail. Passou 3 dias, acho que são exatos 3 dias, porque vem lá: oi, você conseguiu ver o meu e-mail? Desculpa estar interrompendo, eu queria só... Então, assim, e aí isso vem, só que isso está vindo de um volume enorme de pessoas. Então, se a gente parar para pensar, quantas mídias sociais a gente estava acostumado a ver? Era só Facebook. Depois Facebook veio Instagram. Estou falando dos maiores, né? Claro que tem muito mais, mas Facebook, depois veio Instagram, depois veio o LinkedIn, depois veio lá atrás Snapchat, depois TikTok, Twitter. Cara, e só está vindo mais, está vindo Clubhouse. Então, o que acontece? O nosso nível de distração, ele só está aumentando porque a chance da gente se distrair está se multiplicando, né? O problema é que a gente nunca precisou estar tão atento quanto hoje, está tão presente. Por quê? Porque com tanta informação está todo mundo aéreo, está todo mundo no automático, sem ter muita noção do que de fato está acontecendo, né? Então, não é à toa que muitas pessoas, inclusive eu entrevistei a Jaqueline outro dia, que ela é especialista em futurismo, né? E ela própria falou quanto que o mindfulness, ou quanto que a capacidade de meditar, ou de estar presente, é importante nos dias de hoje, como que ela própria pratica isso, né? Por quê? Porque se você deixar, essas coisas todas vão roubar a sua alma, e ao roubar a sua alma, você nem sabe o que você está fazendo. Na verdade, você é refém, você está em estado zumbi, seguindo todas essas coisas, né? Todas essas mídias sociais, e a gente fica absolutamente inerte. A gente está em movimento, mas a gente não sabe para onde está indo. A gente está internamente inerte e externamente em movimento, né? Então, tem um termo que é a síndrome da fadiga de informação, tá? Que em inglês é IFS, né? Que deve ser Information Fatigue Syndrome, né? Deve ser IFS, Síndrome da Fadiga por Informação, né? E não fica muito difícil a gente começar a correlacionar alguns assuntos que são, apesar de não serem exatamente novidade, mas eles estão cada vez mais presentes no mundo corporativo, como crises de ansiedade, burnout, né? Isso tudo a gente consegue facilmente correlacionar com a nossa falta de capacidade de bloquear essas informações em volume excessivo. Então, se a gente não... Inclusive, eu estou pensando seriamente em convidar um amigo meu, que é um dos maiores especialistas em meditação do país, é um grande amigo meu, amigo de infância, e ele está, cara, bombando nesse assunto, e eu estou pensando em chamar ele para trazer, porque não tem número se as pessoas que fazem o número estiverem absolutamente pirando e sem a capacidade de se concentrar no que estão fazendo. Eu já vivi isso, e se você já viveu isso, comenta aí. Você já viveu a síndrome, não falo síndrome da fadiga, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, você já se sentiu sobrecarregado de informação, de volume e tal? Tanto que hoje eu ouço muito o meu corpo, né? Hoje quem trabalha comigo sabe, assim, quando eu sei que deu limite, eu falo: galera, ó, parei, preciso de 10, 15, 30 minutos, a depender do caso, eu peço um tempo. Eu vou dar uma deitada, eu vou dar uma volta, eu vou tomar uma água, eu vou pegar um papel em branco, porque não tem como desligar naquele momento, é uma decisão importante a ser tomada. Então, o que eu vou fazer é bloquear toda e qualquer informação externa, bloqueio toda e qualquer informação externa e me conecto comigo, nem que seja para descansar, fechar o olho e ouvir
o meu próprio corpo, porque a mente, ela consome um volume, e eu vou trazer isso inclusive no próximo workshop da modelagem, mas assim, a mente, ela consome um volume de energia brutal. Pensa o seguinte, pensa aquele dia que foi mentalmente estressante para você. Você chega em casa mais cansado do que se você tivesse corrido uma maratona, porque o cansaço físico, ele tem um limite do quanto que ele te exaure, né? Você pode chegar e dormir, tá? Mas o mental, ele pode se tornar insuportável, a exaustão mental, né? Então, esses cuidados, eles são cada vez mais importantes, né? Para a gente estar centrado naquilo que a gente quer e não naquilo que o Facebook quer que a gente faça, não naquilo que o Twitter quer que a gente faça, e assim por diante, né? Ou que o software que está na nossa frente pedindo para a gente fazer, e assim por diante. Vou trazer aqui alguns outros aspectos aí que tem a ver com information overload, que eu acho que a gente precisa estar bastante atento. Mas além das pessoas sofrerem cada vez mais com esse IFS, né, síndrome de fadiga, mas ok, mas também, cara, burnout, ansiedade, né, aquele cansaço que não passa. Você acorda um dia, de manhã você está cansado, à noite você está cansado, acorda de novo, você está sempre cansado. Como é que você resolve isso, né? É uma doença, é uma situação absolutamente padrão dos dias de hoje. E quem trabalha com número não só não está fora desse problema, como tende a estar ainda mais exposto, né? Porque o nível de pressão de entrega ele é muito grande e não é do chefe, não é da área vizinha, é do mundo, né? Então, se a gente não conseguir seletivamente entender o que a gente precisa fazer, como que a gente precisa fazer, a gente vai virar 100% refém o tempo inteiro, né? Bom, ó, aqui uma reflexão bem interessante, tá? O que aconteceu? No passado, pensa comigo assim, ter acesso à informação era um ativo. Fala, cara, eu tenho acesso à informação. Não é à toa que pessoas fofoqueiras sempre foram centro de atenção. Já lembra de algum amigo fofoqueiro, amiga fofoqueira, e ver como que essas pessoas, elas conseguiam fazer amizade e estar sempre por dentro. Porque elas corriam para ter a informação da ponta e saber era o poder, né? Então, durante muito tempo, saber era poder, ou seja, você tinha ali uma capacidade de atração, porque você sabia uma coisa que pouca gente sabia. Então, e por que isso era verdade? Porque a informação, ela estava escassa, ela não estava disponível a todo lugar, era difícil você ter acesso a determinados tipos de informação. Não é à toa que cursos sofisticados de universidades renomadas, tirando as públicas, né? Essas universidades renomadas, elas são cursos caros, sempre foram, né? Então, o saber tinha a ver com status, né? Então, você sabia algo, você tinha automaticamente status, e por ter status, aquele sentimento de poder e percepção de poder de fora. Isso, muitas vezes, correlacionado também com deter um conhecimento acadêmico. Então, tudo isso estava correlacionado, né? Então, eu sei, pouca gente sabe, é caro saber, ou é escasso a informação, então você tem ali algo muito, muito, muito especial, né? O que aconteceu? A cabeça das pessoas continuou preso a esse paradigma, ao paradigma de que saber é poder. O que aconteceu? O mundo mudou, e aquela informação que era muito, 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 muito escassa, de repente ela está ali abundante, ela está inundando todos os lugares para onde a gente olha. A gente olha para fora no mercado, informação. A gente olha para dentro de casa, informação. A gente olha para a empresa, informação. E a partir do momento em que a informação ela é abundante e não é mais escassa, nosso maior desafio não é ter acesso à informação, é conseguir ter acesso àquilo que nos permite tomar a melhor decisão possível. Então, acesso à informação deixou de ter valor como tinha antigamente, enquanto ferramenta de status e de poder. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter a capacidade, então, de saber que informação é relevante, descartar o que não é relevante e conseguir, então, ter uma ordem de prioridade de quais informações que eu preciso acessar e quando, né? Então, qual que é o problema do ser humano? O ser humano, ele demora para entender mudança de padrão, e uma vez que ele entende uma mudança de padrão, ele demora a se adaptar. Outra coisa, não todos os seres humanos, mas a maior parte deles, só muda
na hora que o problema já bateu, a água já bateu na bunda, e a água bateu na bunda, então eu vou me levantar e vou agir. Eu não vou me antecipar a alguma coisa que, obviamente, está para chegar. Então, esse é um outro problema. Então, o ser humano não se antecipa a sinais claros, inclusive, estava tendo uma conversa aqui com uma convidada exatamente a respeito disso, ela trouxe esse tema. Então, o ser humano não se antecipa, não consegue prever padrões óbvios que estão ali na cara, e quando consegue, é semi-letárgico na mudança de padrão. Então, é mais ou menos isso que a gente enxerga. A gente tinha uma realidade de escassez de informação, e eu tinha aquela situação de que eu vou tentar ter o maior poder possível através de informações sofisticadas e únicas. O mundo mudou, a informação está abundante, as pessoas continuam querendo ter acesso a todas as informações, porque elas eram poucas, então você podia ter todas. A partir do momento que ficou abundante, ficou impossível você ter todas, mas o que as pessoas continuam fazendo? Continuam buscando ter o máximo de informação possível, né? E aí é um problema, porque a pessoa, ela está buscando, o desejo dela pode matar ela. Talvez não matar do ponto de vista exato ali, né? Tipo uma morte do corpo, mas é uma semi-morte mental, né? Porque você vai entrar em fadiga, você vai entrar em burnout, você vai começar a ter crise de ansiedade. Então, se você não voltar para dentro de você mesmo e falar, cara, eu só vou buscar o que realmente faz a diferença, eu só vou ter a informação que realmente vai me permitir tomar a melhor decisão possível. Se você não estiver atento a isso, não estiver presente para isso, cara, a vida vai ser mas muito, muito, muito difícil, e provavelmente você não vai atingir seu objetivo e vai ficar tentando digerir informações que são impossíveis de serem digeridas, né? A gente tem big data financeiros muitas vezes dentro de uma única empresa. Você abre uma base de dados dessas da Oracle aí, cara, e você olha para aquilo, parece ser uma Matrix. Eu vou tirar o quê? Vou usar o quê? Para onde? Para quê? Pelo amor de Deus. E se você não perceber o risco, que é um risco enorme, do excesso de informação, você só vai perceber o risco na hora que, pumba, já foi, já era. Você não conseguiu tomar a melhor decisão, você foi pressionado e você se expôs e potencialmente ficou numa situação difícil, que às vezes é difícil de reverter, né? Então, saber era igual a poder, tá? Então, saber é igual a poder. Acontece que hoje, né, o que é mais importante hoje? Hoje, o mais importante não é saber. O mais importante hoje é saber fazer. Olha que interessante, eu preciso saber fazer. Antes era só saber, né? Era só o conhecimento. O conhecimento por si só era status. Agora, o conhecimento aplicado à prática é o único conhecimento que passa a ter valor. Ah, Ricardo, único? Não, claro que não é o único, mas é o que mais tem valor, aquele que transforma a realidade da pessoa. Por quê? A gente tem um mar de pessoas, parece aqueles filmes de zumbi, né? Aqueles americano, puta, ficou maluco por filme de zumbi, não vejo a menor graça. Mas, sei lá, tem gente que vê. Então, você tem 1 milhão de zumbi ali, tá andando, pá. Se você é uma pessoa que consegue sair dessa multidão de zumbi e falar, cara, não, peraí, deixa esses caras zumbi pra lá, eu vou entrar aqui, eu vou entender qual que é a melhor informação que eu preciso ter aqui para que eu consiga fazer e para que eu consiga tomar uma decisão. Então, essa é a grande sacada num ambiente de information overload, né? Eu costumo dizer que a gente normalmente pega um copo d'água e fala, cara, eu vou buscar conhecimento. O cara pega um copo d'água para buscar conhecimento, porque antigamente conhecimento você pegava em conta-gota, né? Você ia lá para as grandes universidades, falava assim, universidade, ó oráculo, dê-me o conhecimento. Aí você vai lá, paga uma taxa monstra para a universidade, pega um copo e a universidade em conta-gota faz assim, tum, tum, tum. Aí você tem um pouquinho de água ali no copo, aí você vai para outra universidade e fala assim, ó oráculo, dê-me seu honroso conhecimento. Aí, tum, 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 em conta-gota, ali eu vou te dar esse pedaço de conhecimento e te entrego numa bandeja de prata. Você pega conhecimento, mas eu pego a bandeja de prata de volta. Né? Então, um pouco disso começou... É a realidade que a gente viveu durante muito tempo, né? Então, e a gente ficou um pouco viciado nesse ambiente em que a gente quer deter conhecimentos teóricos, a gente quer deter conhecimentos
muitas vezes acadêmicos. Por vezes a gente quer buscar o conhecimento por aquela pessoa que, na verdade, é o intermediário do conhecimento, não a pessoa que fez. Ela estudou quem fez, ela foi lá e levou o conhecimento de quem fez. E você não tem acesso a quem de fato fez, de quem está ali com a mão suja de barro, e com a mão suja de barro você também quer poder modelar os seus vasos de barro, né? Eu lembro de um filme aqui, mas só para quem tem CPF antigo vai lembrar, né, do Ghost, que tinha lá, tinha que fazer o negócio do barro. Então, assim, a gente hoje vive, então antes era saber, era poder, hoje é saber, fazer é poder. Então a gente não mais pode buscar os intermediários do conhecimento, a gente precisa ir na fonte do saber fazer para que nós saibamos fazer, para que a gente saiba aonde está a melhor informação para ser pensada de forma pontual para exatamente aquilo que a gente precisa. É como se a gente vivesse dentro de uma biblioteca. E tem muita gente tentando ler todos os livros. Fala, pelo amor de Deus, você vai morrer. Não é biblioteca essa do Brasil, não, tipo, que a gente tem aqui naquelas bibliotecas de universidade americana. Você olha para a parede, ela vem daqui até aqui, ó. Tchá, e aí você olha, é tudo redondo, é só livro, assim, gigante, com aquelas escadas ali que você vai, sobe, tem o nível 1, sobe, nível 2, sobe, nível 3, e, cara, sobe até lá em cima, é gigantesca, e as pessoas todas tentando ler os livros, né? Então, então, assim, mas se a gente não souber também, então, saber é importante? Saber é fundamental, tá? Não estou falando que saber não é fundamental. Saber é fundamental. Se a gente fizer sem o saber, a gente vai fazer uma bobagem enorme, né? Agora, se a gente só souber e não tiver ideia do que fazer, a gente vai ficar no âmbito das ideias e do pensamento. Acontece que, na época atual, capacidade de execução é fundamental. Capacidade de execução é muito, muito importante. Não adianta só eu saber de determinado tema. Às vezes eu posso saber de determinado tema, tem 10 pessoas, eu sou o que mais sei de determinado tema, mas as outras 9 pessoas sabem menos do que eu, mas sabem aplicar de forma mais rápida, mais eficiente, mais coordenada. Então, a capacidade de execução torna-se um elemento fundamental para diferenciação, né? Então, e aí entra também uma outra questão, que é a questão das tecnologias, né? Inclusive aqui tem um comentário sobre tecnologia, eu já vou ler, tá? Mas assim, as tecnologias, o que elas fazem? Elas fazem por nós. Então, tem muita gente que fala, Ricardo, eu não preciso saber modelagem financeira, porque eu já tenho um software que faz. Fala, porra, legal. Você sabe o que o software faz? Não, não sei. Você é refém do software, você não tem ideia se está certo ou se está errado. E no futuro, que vai ser um mundo dominado por softwares, por robôs e por tudo mais, a capacidade de pensamento crítica diferencia as pessoas de que vão ter sucesso daquelas que vão estar na onda dos zumbis e já era, né? Então, bastante importante não só a gente saber fazer e ter certeza que o que está sendo feito está fazendo sentido do ponto de vista de eficiência e de prática. Um outro tema que aparece quando a gente pensa em capacidade de execução são os gargalos comportamentais, né? Tem muita gente que fala, Ricardo, por que você fala de questões comportamentais se modelagem financeira é puramente número? De novo, porque se fosse só saber, estava tudo bem, mas não é só saber, é saber fazer. E muitas vezes, para eu saber fazer, eu preciso vencer os meus comportamentos limitantes, né? Muitas vezes eu tenho preguiça, às vezes eu faço as coisas pela metade, às vezes eu não vou a fundo no tema que eu preciso ali dominar. Então, as pessoas têm, do ser humano, né? O ser humano tem muitas limitações psicológicas, muita limitação de comportamento, muito vício pequeno que acaba tendo impacto grande na questão do resultado, da eficiência. Então, olha que interessante, olha como information overload leva a gente a pensar uma série de coisas, né? O mundo de antigamente era puro conhecimento, isso você ter ele, você resolveu, né? Hoje,
Você precisa saber fazer, você vai ter que conseguir vencer os seus gargalos pessoais, seus gargalos humanos. Hábito, hábito tem tudo a ver com isso. Então, presença, estar presente, né? Estar dentro do seu próprio pensar, e não no pensar dos outros. O que você quer? Como que você quer que determinadas coisas aconteçam? Como é que você vai conduzir essa situação? Então, presença de espírito, paz mental, né? É uma questão. E a outra coisa é a capacidade de execução. Para a gente ter esses dois, equilíbrio desses dois pilares, né? Que é a presença de espírito, paz mental e a capacidade de execução, a gente tem que estar presente para o fato de que somos pessoas falíveis, com um monte de defeito, como seres humanos todos são, e aí a gente, então, começa a entender a importância dos soft skills. Os soft skills são aqueles que têm a ver com comportamento. Os hard skills são aqueles que têm a ver com conhecimento objetivo, né? São hard, ele é tangível. É as fórmulas da modelagem financeira. Comportamental é o que eu preciso para conseguir tomar a melhor decisão com a modelagem financeira, porque ela sozinha não me dá a resposta. Eu preciso ter pensamento crítico, eu preciso ter paz de espírito, eu preciso ter presença mental, eu preciso ter capacidade e visão de eficiência no sentido da tomada de decisão. Eu preciso, mais do que saber, eu preciso saber fazer, aonde o conhecimento acadêmico, para mim, vai limitar as minhas possibilidades, né? Então é isso, os gargalos humanos acabam representando muito esse grande dilema que a gente vive hoje, do information overload, que é um assunto de décadas, se não de centenas de anos aí, tá? Que mais? Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente quer saber tudo. Por vezes eu recebo as pessoas para fazer mentoria lá no Instagram e as pessoas estão extremamente angustiadas, não estão sabendo o que fazer, porque elas buscaram tanto conhecimento, que elas não sabem mais o que fazer. Olha que loucura. É uma contradição, mas é uma contradição muito presente nos dias de hoje. Quanto mais informação eu absorvo, menos eu sei o que fazer. Isso data aquela experiência com as donas de casa que não conseguiam tomar a melhor decisão quanto maior número de marcas de produtos. Olha que loucura, né? Então, uma outra coisa assim que me deixa bastante assustado, assim, eu vejo cursos de Excel, né, que o cara todo dia ele ensina 5 fórmulas, 5 truques, não sei o quê. Cara, e eu falo, cara, meu Deus, né? O que vai acontecer com a pessoa que tentar aprender tudo isso? O que vai acontecer com essa pessoa que vai fórmula. Cara, contrata um psicólogo, um psiquiatra, para tomar um remédio, né? Porque a vida não é fórmula, a vida são pessoas, né? E as fórmulas, cara, eu trabalho com fórmulas desde sempre, né? Seria uma contradição se eu não realmente acreditasse muito nisso, né? Então, todo mundo que busca todo o conhecimento do mundo é como se você fizesse uma dieta baseada em açúcar. Você come, você vai ter uma saciedade, você fala, que delícia. Passou ali meia hora, você está com fome de novo. Aí você fala, que delícia. Aí você, meia hora, então você vai estar sempre com fome, você vai estar sempre buscando mais e mais e mais e mais e mais e mais. Nunca vai estar saciado e você entrou num círculo vicioso que vai te causar um dano severo, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos que eu queria trazer aí com relação ao Information Overload. Eu queria ler um pouquinho aqui dos comentários que chegaram. O primeiro aqui é do Robson, tá? Inclusive, há softwares como SAP TOTOS que gerenciam justamente o excesso de informação de cada empresa. Eu vou trazer na tela, tá? Inclusive, há softwares como SAP e TOTOS que gerenciam justamente o excesso de informação de cada empresa e se vê a importância do SAP hoje no mundo corporativo. Muito legal. Curiosidade, vendi meu apartamento para o vice-presidente de vendas da SAP. Conheci ele recentemente. Curioso você estar falando de SAP aqui. E TOTOS, eu conheço o pessoal da família Cosentino, né, que são os fundadores da TOTOS. Mas interessante, eu não sabia que eles tinham essa gestão de excesso de informação. Roberta Chassi falando, a Roberta Chassi, que é da comunidade da modelagem, meditação ajuda muito. Hoje em dia a meditação é quase que uma higiene, né? É quase como escovar o dente. Para quem
para quem está exposto à tomada de decisão importante, né, Roberta? Eu sei que você está. Para quem não sabe, a Roberta é uma baita gestora de uma empresa gigantesca, né? E faz parte da comunidade. Eu sei, eu imagino para o nível de decisão que você precisa tomar, Roberta, a importância, né? De meditar. Eu realmente acho que seria legal trazer esse meu colega que é especialista em mindfulness, meditação. Ele acho que já foi para o Tibete, já ficou lá um tempo. Ele, meu amigo, é muito doido. Ele é muito doido. Mas ele tem umas sacadas geniais. Se vocês acharem que vale a pena trazer, ele chama Charles, comenta aí. Inclusive, quem estiver assistindo no gravado, comenta também, para eu saber se vocês acham que é legal trazer o Charles. O Charles é um cara que, ele vem do mundo corporativo, ele não é só um cara de meditação, ele trabalha com grandes empresas. Então, assim, quem achar que é legal, eu trago ele aqui, tá bom? E a Roberta falando que comportamento é tudo, né? De novo, quem tá exposto a grandes decisões sabe o quanto que a questão do elemento humano, por vezes, é o maior gargalo na nossa capacidade de ser eficiente e de conseguir tomar as melhores decisões. Porque, às vezes, as informações são detidas pelas pessoas, se não são detidas pelas pessoas, são detidas pelos sistemas, mas as informações precisam ser interpretadas por pessoas, né, ou precisam ser trabalhadas por pessoas, né? O robô ainda não dominou tudo, né? Robson Prado. Sobre o comportamento, as pessoas são demitidas, na maioria das vezes, pelo comportamento que tem no ambiente corporativo e não pelo conhecimento técnico. Isso é muito verdade, né, Roberto? Tem uma frase que diz que a pessoa ela é contratada pela capacidade, pelo currículo e demitida pelo comportamento, não é isso? Então, fala assim, que legal sua experiência, vem cá. Então, eu te contrato pela sua experiência e te demito pelo seu comportamento. Muito louco, né? E é verdade, eu já contratei por exemplo, uma pessoa de um banco de investimento americano, desses gigantes, e, cara, não foi legal. Assim, durou um mês. Contratei também uma pessoa que trabalhava com audiovisual de uma dessas grandes cadeias de televisão nacional, pessoa incrível tal, mas às vezes a gente tem algumas questões de comportamento, né? São pessoas legais, com experiências incríveis, mas que, comportamento não é um comportamento de excelência, né? De ir buscar, de resolver, é um comportamento mais passivo, né? De novo, a gente não falou hoje aqui da legião de zumbis? Tem um monte de zumbi por aí, um monte. Mas com currículos lindos, né? Robson, como faço para entrar nessa comunidade? Então, Robson, seguinte, a comunidade é incrível, incrível. Quem dera se eu lá atrás pudesse ter acesso a uma comunidade como essa. Ela tem gestores de várias, tem gestores farmacêuticos, óleo e gás, como é no caso da Alberta, tem gestores de mineração, de todas as áreas que você pode imaginar. Mas, assim, hoje, na data em que esse vídeo está sendo gravado, pode ser que a pessoa veja lá no futuro, eu não sei se essa condição vai se manter, basta comprar o programa de formação em modelagem financeira, já ganha a participação na comunidade. Eu acredito que isso pode eventualmente mudar no futuro e a comunidade ser algo independente do programa. Não basta comprar o programa potencialmente no futuro, não sei, tá? Mas, Robson, é muito legal mesmo, tá? Inclusive, quem entra na comunidade, entra gravando um áudio dizendo o que ela faz, o que ela tem de experiência, o que ela pode agregar para os colegas, o que ela gostaria de ajuda, né? Então, esse é o ambiente, tá? Inclusive, os encontros que eu normalmente tenho de sábado, que antigamente era só para as turmas atuais, eu tenho convidado o pessoal da comunidade a participar também, tá bom? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado aí pela companhia, para quem está assistindo ao vivo, né? Quem estiver no gravado, não esquece, se você assistiu até agora, já deixa o like, né? Porque provavelmente um conteúdo que a gente teve trocando aqui juntos. Para quem ainda não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, beleza? E deixa seu comentário aqui embaixo. Não precisa ser elogio, não. Pode ser crítica, pode ser elogio, pode ser sugestão, pode ser o que quiser. Na verdade, eu quero ouvir. Eu não quero ser elogiado, tá bom? Beleza, pessoal? Eu queria me despedir aqui da Roberta, queria me despedir do Robson. Eu não sei quem mais está presente aqui, eu sei que tem mais gente, mas eu sei que a Roberta e o Robson estão aqui porque eles estão comentando, tá? Então, Roberta, grande abraço, a gente se vê lá na comunidade.
Robson, se estiver interessado, depois avisa. Segue lá no Instagram. Fica à vontade para mandar mensagem no direct, a gente pode falar direto lá no direct. Quem ainda não está lá no Instagram, fica o convite para participar, ricardo.giacomo.maluf, @ricardo.giacomo.maluf. Inclusive, vou até colocar aqui, porque lá, eu converso muito com as pessoas via direct, eu ainda consigo, às vezes a equipe me ajuda, porque o volume é grande, mas eu faço questão de falar. Às vezes eu me aperto um pouco, mas eu acho muito importante essa conexão, muito, muito importante a gente estar próximo e conectado. Então, coloquei ali, @Ricardo, está no comentário. Vou colocar aqui na tela, peraí, senão não fica na gravação. Eu não tenho Instagram, só tenho LinkedIn. Então, me adiciona lá no LinkedIn, Robson. Pode mandar uma mensagem lá também. Ricardo Giacomo Maluf, né? Eu posso até colocar aqui o link para quem, Ricardo... peraí, LinkedIn. O meu negócio é conexão. Eu sou movido por conexões humanas, né? Então meu perfil é esse aqui, ó. Já fica aqui o convite, pode mandar mensagem lá direto se quiser mandar, Robson, tá? Beleza? E aí, fica à vontade para... Coloquei na tela aqui, tá? Beleza? Pessoal, então, um grande abraço, obrigado pela companhia, quem esteve aqui ao vivo, e aguardo o comentário de quem assistiu aí no gravado, beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço.